Quero louvar a Deus pela vida do nosso querido presbítero Ailton, dirigente, líder dos varões, e eu pensei comigo, eu deveria ter ido com a camisa. Eu tenho a camisa do congresso, dos varões. Eu preguei no congresso passado, irmãos, e ganhei a camisa. Eu falei, Jesus, era para eu ter vindo com a camisa. Da próxima vez, meu pastor, só prego aqui com a camisa dos heróis da fé. Aleluia. Quero louvar a Deus pela vida da minha família, minha esposa e filhos, que sempre me acompanham. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Pregar perto dela não é fácil, não, viu, irmãos? Ultimamente, geralmente eu só tenho levado a mala e água. Os pastores amigos dizem, pastor Ferreira, agora o senhor ficou para... Ela prega nos congressos e o senhor nos cultos de oração. Aleluia. Deus abençoe grandemente. Louvar a Deus pela vida da cantora, pastor Marcos Freitas, nosso amigo, pastor Aguimar Tavares, meu irmão. Deus abençoe em nome de Jesus. E um grande teólogo também, pastor Marcos Freitas, homem que conhece muito a palavra de Deus. Louvar a Deus pela vida dos cantores. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. E o texto sagrado diz assim, Lucas 24, 49. E eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade ou em Jerusalém, como queiram algumas traduções, até que do alto sejais revestidos de poder. Vamos orar a Deus agradecendo pela sua palavra. Querido Deus, em nome de Jesus, o teu Filho, eu te louvo, te exalto, te adoro, glorifico o teu nome pela tua palavra viva, palavra que nos edifica, palavra que nos guia, que nos consola, que nos conforta, que nos dá ânimo, palavra que nos orienta, Senhor, a estarmos em tua presença, que nos orienta a buscar a tua face. Ajude-me a pregar mais uma vez, eu preciso, dependo do Senhor, não consigo, se o teu Espírito não for comigo. Ajude-me, Deus, para a glória do teu nome e para a edificação da tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, os amados podem sentar. Então, meus queridos, muito obrigado, Deus abençoe, minha irmã. Ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E o nosso tema é: sejais revestidos de poder. Igreja do Deus vivo. Nós estamos diante do segundo tema mais importante das Escrituras. O primeiro tema mais importante das Escrituras é o tema soterológico, que está automaticamente linkado ao tema cristológico, Jesus como Salvador. E nós podemos resumir as duas disciplinas da teologia sistemática em uma única: Jesus Salvador. Esse é o principal tema das Escrituras. Mas o segundo principal tema das Escrituras, para mim, na minha concepção, é este: é ser revestido de poder. Por que ser revestido de poder é o segundo tema das Escrituras? A salvação, a Bíblia nos diz que é pela graça. A salvação, pela graça, custou preço de sangue. O sangue da salvação pela graça foi o sangue do Filho de Deus. Filho de Deus este que também é Deus. É o Deus triuno, a segunda pessoa da Trindade. E assim, Deus se fez carne, morreu, ressuscitou, e pelo seu sangue o preço do nosso pecado foi salvo. Acontece, ou melhor, foi pago, desculpe-me. Acontece que a salvação conquistada na cruz, ela deve ser estendida a todas as nações. O apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, diz que Deus trouxe Jesus, em Deus,
trouxe salvação a todos os homens. Escrevendo a Timóteo, ele diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e venham ao pleno conhecimento da verdade. Jesus diz, e João escreve em seu evangelho, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, quando estava sendo assunto aos céus, ele disse que os discípulos seriam revestidos de poder e pregariam em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Então, o primeiro tema das Escrituras, que é o Jesus Salvador, que é o Cristo Redentor, este tema proporciona salvação a todos os homens, proporciona salvação a toda a humanidade. E então, você pode perguntar, mas pastor Ferreira, e por que o ser revestido do Espírito Santo é o segundo tema mais importante? Porque é o segundo tema que está linkado intrinsecamente à salvação, ligado intrinsecamente ao ministério expiatório de Cristo na cruz do Calvário. Atente bem, Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Não estou aqui entrando no mérito se o final longo de Marcos faz parte dos manuscritos originais ou não. Mas é bem verdade que o ide de Jesus, em outras passagens correlatas, está bem claro nas Escrituras. Ide pregai o evangelho a toda criatura. E este texto nos revela algo importantíssimo. Jesus, ao ressuscitar, ele não manda de imediato que os discípulos saiam a pregar a salvação. Ele não manda de imediato que os discípulos saiam a levar o evangelho. Muito pelo contrário, ele ordena aos discípulos: ficai, permanecei, e o verbo aqui está no imperativo, em Jerusalém, e agora ele apresenta uma conjunção temporal, até que do alto sejais revestidos de poder. O que isto significa dizer? Significa dizer o seguinte: Jesus está dizendo, olha, vocês não preguem se não estiverem revestidos de poder. Ele está dizendo, vocês não saiam se não estiverem revestidos de poder. Vocês não anunciem as boas novas enquanto não forem revestidos de poder. Então aqui está a razão para mim pela qual este tema é o segundo tema mais importante da salvação. E por que sejais revestidos de poder? Primeiro, porque teologia e filosofia vazias não atendem o ide de Jesus. Permita-me repetir mais uma vez. Teologias e filosofias vazias não atendem ao ide de Jesus. O ide de Jesus não consegue ser levado com eficácia apenas com teologia, apenas com filosofia. E eu não estou aqui, desculpe-me os senhores teólogos, na verdade justificando os mesmos, eu não estou aqui dizendo que você não precisa de teologia, muito pelo contrário, é uma necessidade. A teologia é uma necessidade emergente para a vida do pregador do evangelho. E para a teologia, automaticamente, se precisa de filosofia. Nós temos evangelhos e cartas que foram escritas com conteúdos filosóficos e para combater filosofias. Haja visto o evangelho de João, um evangelho filosófico, combatendo o logos grego de Heráclito e de muitos outros filósofos. Jesus, quando João diz no princípio, era a palavra. O termo grego ali é logos, em arche enrólogos, cairólogos em proston, theon kai theos enrólogos. Ou seja, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E João dizia, e o verbo, ou a palavra, cairólogos, sat,
gêneto, ou seja, por que você está falando em grego, professor Feira? Para vocês entenderem o conteúdo filosófico da palavra. Ele diz no versículo 14, kairologos sarx gêneto, ou seja, e o verbo se fez carne. Ele está combatendo a filosofia do logos grego, que dizia que o logos era uma espécie de demiurgo, que não era um ser pessoal, que não possuía pessoalidade e ontologia própria. Então João escreve o seu evangelho combatendo essas filosofias e está dizendo, o verbo era Deus, o verbo é um ser, o verbo é uma pessoa, o verbo se fez carne, ele habitou entre nós, nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aleluia! Então, nós vemos a filosofia com muita importância para o ide de Jesus. Nós não podemos excluir a teologia da pregação do evangelho, até porque evangelho sem teologia é um evangelho despreparado. Haja visto Jesus ter escolhido o apóstolo dos gentios, o grande apóstolo Paulo, para ser aquele que levaria a sua palavra aos reis, aos poderosos, aos principais de Jerusalém, porque Paulo era um grande teólogo. Pois bem, todavia, porém, contudo, sabendo que a filosofia e a teologia emergentemente necessária, ou são emergentemente necessárias para a pregação do evangelho, se elas forem vazias do revestimento de poder, elas não atendem ao ide de Jesus. Você precisa de todo o arcabouço teológico e filosófico, mas sem o revestimento de poder, você ainda não está preparado para a guerra. Você ainda não está preparado para a batalha. E quem falou isso? Jesus de Nazaré. E Jesus falou para quem? Jesus falou para aqueles discípulos que tiveram o maior teólogo que o planeta Terra já viu. Os discípulos foram criados. Paulo, ele se orgulha de ter sido criado aos pés de Gamaliel. Ele diz, eu fui criado aos pés de Gamaliel. No entanto, os discípulos foram criados aos pés do maior teólogo que essa terra já viu, aos pés de Jesus de Nazaré. E no que tange a teologia, Jesus ensinou tudo. Ele ensinou tudo sobre escatologia, Sermão do Monte, Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21. Ele ensinou tudo sobre teologia da libertação. Esta casta de demônio não sai senão pelo jejum. Tem pessoas oferecendo curso de exorcismo, curso de libertação, mas estão perdendo tempo. O mestre dos mestres já havia ensinado aos apóstolos. Os discípulos sabiam tudo, eles sabiam tudo de teologia. Então, se fosse hoje, com 3 anos e meio de seminário que eles tiveram, aos pés do maior teólogo do planeta Terra, eles já podiam sair por aí dando carteirada, dizendo, eu sou teólogo, eu sou preparado, meu professor foi Jesus e basta. Mas não, Jesus disse, não deem carteirada com teologia, não deem carteirada com filosofia, vocês precisam de uma coisa, e detalhe, não vão sem ela, do revestimento de poder. Revestimento de poder. Então eu quero deixar aqui neste primeiro tópico um conselho, uma lição escriturística, cristológica. Você é mestre, você é teólogo, glória a Deus por isso, Deus seja louvado por isso, mas não deixe o revestimento de poder de lado. É preciso ter a junção, teologia e revestimento. Seja revestido de poder, busque o revestimento de poder, aleluia. Torne a tua sabedoria e o teu conhecimento saborosos. Sabedoria e conhecimento sem unção, sem revestimento, irmãos, causa ânsia de vômito, dói nos ouvidos. Não, a igreja não consegue receber. As palavras são bonitas, mas não atendem à necessidade da alma. A necessidade da alma, as palavras belas conduzem-nos ao entendimento.
mas o Santo Espírito de Deus na minha alma e na tua alma, diz-nos a Bíblia que ele primeiro nos consola. Aleluia, aleluia. Seja teólogo, mas tenha também a mensagem consoladora. E mensagem consoladora, Igreja de Jesus, só se tem com revestimento de poder. Aleluia. É só ele que consegue consolar. É ele que consegue consolar a alma do aflito, do contrito de coração. Talvez você tenha conhecimento, mas não consiga sentir este gozo e até se desvie e vá para o mundo. E muitos dizem: conhecia tanto, sim, conhecia tanto, mas faltava ali algo. E faltava o quê? Faltava consolo. Aleluia. Faltava o consolo do Espírito, faltava o óleo, o bálsamo do Espírito Santo na vida. Igreja do Deus vivo, seja revestida de poder. Pregadores do Evangelho, sejais revestidos de poder. Cantores, teólogos, líderes de varões, sejais revestidos de poder. O poder atende ao ID de Jesus. Se você quer que o ID seja eficaz em sua vida, seja revestido de poder. Então, amados, é necessário que se fale isto. Aleluia. É necessário que entendamos isso. E eu tenho liberdade para falar. Eu estou pregando na igreja de um pastor teólogo e para a glória de Deus, revestido de poder. Aleluia, aleluia. E não tem coisa mais gostosa, irmão. Sabe aquela comida bonita? Aquela comida com legumes, verduras, aquela carne, aquela picanha argentina, toda preparada ao prato, mas não tem sal, não tem orégano, não tem... E quando você vê aquela beleza toda, que você vai degustá-la, aí perde o sabor, não tem sabor. Assim é conhecimento sem unção, assim é diploma sem graça. Eu não estou mandando você rasgar o seu diploma, não. Conquiste mais um, mas conquiste revestido de poder, revestido da graça, revestido de poder. Pegue o seu diploma, pegue a sua credencial e jogue no óleo do revestimento de poder. Jogue, banhe ele no óleo do revestimento de poder e você verá a diferença. Aleluia. Então repita comigo: ser revestido de poder, é prerrogativa para o teólogo e o filósofo cristão. Meu Deus, isso é uma prerrogativa irrevogável.